Bem-vindos ao canal. Isso é incrível! Você já se perguntou quais são as línguas mais faladas no mundo? Embora existam atualmente mais de 7.000 idiomas, apenas 23 cobrem mais da metade da população mundial. Não se trata apenas de uma questão estatística, é fundamental no planejamento de uma estratégia de expansão global. Seja no local de trabalho ou pessoal, o conhecimento de outras línguas oferece-nos novos horizontes e oportunidades. Hoje, existem várias ferramentas para o aprendizado de idiomas. Existem cursos desenhados para cada necessidade. Temos conhecimento, novas ideias ou produtos. Vamos multiplicar a nossa voz em todas as línguas possíveis. Antes de iniciarmos o nosso Top 10, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Aqui está uma lista das 10 línguas mais faladas no mundo de acordo com dados da Etolog, 2020. Em 10º lugar, Indonésia com 199 milhões de falantes. Falantes nativos, 43 milhões. Falantes não nativos, 155 milhões. É a língua oficial da Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo. Tem a peculiaridade de não ser a língua nativa da maioria de seus falantes. É, portanto, uma segunda língua necessária para o entendimento mútuo em um país com mais de 200 línguas. Apesar dos preconceitos ocidentais, com uma estrutura simples e pronúncia fácil a seu favor, o indonésio é surpreendentemente fácil de aprender. Em 9º lugar, português com 252 milhões de falantes. Falantes nativos, 221 milhões. Falantes não nativos, 13 milhões. O português é outra das línguas que se expandiu no período colonial europeu. Hoje é a língua oficial de 9 países divididos entre Europa, América, África e Ásia. O maior expoente em termos de extensão territorial e número de falantes é o Brasil. Além disso, é a língua mais falada no hemisfério sul. Porém, o idioma tem status oficial em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Guiné Equatorial, Macau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Em 8º lugar, russo com 258 milhões de falantes. Falantes nativos, 154 milhões. Falantes não nativos, 104 milhões. Menos surpreendente é a inclusão do russo entre as línguas mais faladas no mundo se pensarmos em sua extensão territorial. É a língua oficial de 4 países, mas também é falada em todos os que fizeram parte da ex-União Soviética. É a língua com o maior número de falantes nativos em toda a Europa. A gramática russa é conhecida por ser complicada e difícil de entender, porém, o russo tem apenas cerca de 200.000 palavras, o inglês tem cerca de 1 milhão, razão pela qual a maioria delas tem mais de um significado. Em 7º lugar, Bengali com 265 milhões de falantes. Falantes nativos, 228 milhões. Falantes não nativos, 37 milhões. O Bengali é a língua oficial de Bangladesh. Pode ser uma surpresa que uma língua falada em um território tão pequeno apareça na lista das línguas mais faladas do mundo, certo? No entanto, o fato é explicado pela densidade populacional daquela região. Além disso, é falado em algumas áreas da Índia e da Birmânia. O alfabeto bengali tem um ponto bem interessante: cada consoante tem um som de vogal embutido, o que é bastante incomum para os ocidentais. Em 6º lugar, árabe com 274 milhões de falantes. Falantes nativos, 245 milhões. Falantes não nativos, 29 milhões. O árabe é a língua oficial de 26 países. Devido a essa dispersão territorial, trata-se, na verdade, de um conjunto de dialetos. É também a linguagem litúrgica do Islã. O árabe também influenciou fortemente algumas línguas europeias, como o espanhol e o português. Algumas palavras soam exatamente iguais. Não é apenas a língua que valoriza o enorme legado cultural do mundo árabe, mas também uma ferramenta necessária para o campo dos negócios naquela região do mundo. Em 5º lugar, francês com 277 milhões de falantes. Falantes nativos,
77 milhões. Falantes não nativos, 203 milhões. O colonialismo permitiu que o francês se espalhasse pelo mundo. Hoje é a língua oficial de 29 países em diferentes continentes. Se o inglês é a língua dos negócios, o francês foi considerado a língua da cultura e até mesmo do amor. A sua enorme importância também se reflete no fato de ser a terceira língua com maior número de falantes não nativos. Em quarto lugar, espanhol com 538 milhões de falantes. Falantes nativos, 460 milhões. Falantes não nativos, 74 milhões. É a segunda das línguas mais faladas no mundo em termos de número de falantes nativos. Além disso, é o terceiro mais utilizado na internet. O espanhol é o segundo idioma mais estudado no mundo também. Sua enorme expansão colonial levou a língua não só para a América, mas também para a África e Ásia. Devido à migração, os Estados Unidos são o segundo país com maior número de falantes de espanhol no mundo. Em terceiro lugar, Índia com 637 milhões de falantes. Falantes nativos, 341 milhões. Falantes não nativos, 274 milhões. O hindi é, junto com o inglês, uma das 22 línguas oficiais da Índia, o segundo país mais populoso do mundo. A diversidade linguística da região, mais de 1.600 línguas coexistem, explica a alta taxa de falantes não nativos que a usam como língua franca. Se você fala inglês, provavelmente já conhece um pouco de hindi e nem sabia disso. Algumas palavras como guru, jungle, karma, yoga, bungalow, por exemplo, são palavras de origem hindi. Legal, né? Em segundo lugar, chinês ou mandarim com 1.120 milhões de falantes. Falantes nativos, 918 milhões. Falantes não nativos, 199 milhões. Adicionando falantes nativos e não nativos, o mandarim é a segunda língua mais falada no mundo. No entanto, é o primeiro se apenas os falantes nativos forem levados em consideração. O mandarim não é realmente uma língua, mas sim um conjunto de dialetos da língua chinesa. O fato que unifica esses dialetos sob o mesmo nome é que seus falantes podem se entender. O mandarim é uma língua tonal, o que significa que o significado de uma palavra muda de acordo com a forma como a pronunciamos. Embora 20% dos que se conectam à internet falem chinês, pouco mais de 1% do conteúdo disponível na web é nesse idioma. E em primeiro lugar, inglês com 1.268 milhões de falantes. Falantes nativos, 379 milhões. Falantes não nativos, 753 milhões. Como o latim ou grego antigamente, o inglês é a língua universal hoje. É o idioma padrão em negócios internacionais, turismo, tecnologia, etc. Uma pessoa bilíngue, que fala espanhol e inglês, é capaz de entender 1 em cada 3 pessoas que se conectam à internet. É também a língua oficial dos céus, todos os pilotos precisam falar e se identificar em inglês. Acertaram a língua mais falada do mundo? Me conte aqui nos comentários. Compartilhem com os amigos para que eles fiquem por dentro dessa curiosidade. Obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima!